Senhor esteja curando as enfermidades e abençoando a volta dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Cedinier. Boa noite, irmãos. Como costume, cada vez estamos na presença do Senhor para louvar a sua palavra dele. É um grande privilégio. Amém? Irmão que pudesse, por favor, colocar em pé, vamos fazer a leitura no Colossenses, capítulo 1, 24 até 29. A gente termina esse capítulo hoje. Colossenses, capítulo 1, 24 até 29. Amém? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne compre o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, administrando todos os homens, ensinando a todos os homens em toda sabedoria, para que apresentamos todos os homens perfeitos em Cristo Jesus. 29. E para isso também trabalhou combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Pode sentar, irmãos. Santíssimo Deus, te louvar, agradecer a ti, Pai, por esse momento, Pai, que nós iremos falar a tua palavra, Pai. Peço ajuda, peço auxílio do Espírito Santo, Pai, que todos nós iremos falar, não que nós imaginamos, mas conforme a tua palavra, Pai. Oração que façamos Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a gente vai terminar com esse capítulo essa noite. Para um breve resumo, a gente vê a primeira mensagem que a gente pregou, é a quarta mensagem, né, que a gente pregou no capítulo, que a gente vê apóstolo Paulo, que Deus chamou ele pela vontade. Que você vai ver que é muito claramente, ele inicia assim, ele vai encerrar esse capítulo com mesmo a palavra de chave. E nós vemos o santo do Corós, que ele, às vezes, ele elogia eles, né? São irmãos fiéis para permanecer firme na fé, que mostra a ele deve andar dignamente, produzir o fruto. Ou assim, quando nós fica aprender a palavra de Deus, nós iremos produzir mais fruto. Que ele mostra no versículo 11 até 13, que ele mostra que o cristão, o que são salvo, vai se fortalecer sempre no Cristo. Que ele mostra também no versículo 12, que ele mostra somos salvos pela graça. Devemos exaltar a Cristo, porque somos salvos pela graça, porque não algo que nós fizemos para ser salvo, completamente só no Santo Cristo que derramou lá na cruz. A gente vê versículo 15 até 23, a última mensagem que nós pregamos. Então, que nós vemos o qual que ele referiu com o filho, né? No versículo 13, que ele falou que, versículo 13,
o rei do filho do seu amor. Versículo 15. Que ele mostra também qual imagem de Deus, que nós vimos o Filho de Deus vem na terra, mas desde que ele existe com o Filho, né? A gente vê, não tem fim, não tem começo. Ele existe como o Filho, que nós vê num Trindade. E também que nós vemos também que, mesmo assim, Deus dá prioridade em tudo, é um primeiro, e também que nós vimos também como ele, primeiro, Filho que ressuscitou, assim nós também, ele tem um corpo glorioso, sendo no céu, nós também é a mesma imagem quando nós morrer, né, num corpo físico, nós iremos passar do pó, que nasce com pó, com Adão e Eva, né? Aí nós tornamos um corpo glorioso para encontrar lá no céu. Mas vamos ver rapidamente no versículo 24, que a palavra de Deus iremos tratar para terminar esse capítulo essa noite. Quando o apóstolo Paulo fala, regozije-me agora que padeço por vós. Então, queridos irmãos, quanto ao apóstolo Paulo fala assim, às vezes, se você vai mal interpretar esse capítulo do versículo 24, vai ver que apóstolo Paulo completa sofrimento do Cristo, mas não é isso que ele está falando. Mas vamos ver o verdadeiro sentido que o versículo está falando. Regozije-me agora que padece por Cristo. Então, queridos irmãos, apóstolo Paulo está regozijando, até ele como pecador tem um grande privilégio para sofrer caso do evangelho. Nós sabemos, apóstolo Paulo, ele encontra muita dificuldade, às vezes, bater ele, colocar ele num cadeia. Tudo isso, caso do evangelho. Mas ele sofre realmente no corpo dele, caso do evangelho. Mas, seja tudo o sofrimento dele, nada não impede ele pregar o evangelho. Às vezes, nós não está preso. Se podemos comparar um pouco, apóstolo Paulo, no momento que ele está na cadeia, nós sabemos quando alguém está na cadeia, não é algo que é fácil. É muito sofrimento, tem um corrente, mas nada não impede ele ser regozijo no Senhor. Seja que nós não está na cadeia, mas só que nós que somos filhos de Deus, devemos alegrarmos, como o pastor faz esse mesmo pedido, caso estamos no palavra de Deus, somos salvos, somos pregar evangelho. Regozija-me agora que padece por vós. Por vós que ele está falando aqui, ele mostra realmente porque está prega evangelho a outro irmãos. Para ele, não custa muito caro para ele pregar o evangelho. Nós também que somos eleitos, filhos de Deus, que custa para você? Almas que estão perdidos. Como você sentir um desejo para pregar o evangelho? Eu senti muito bom que irmãos que estão fazendo um estudo, porque apóstolo Paulo, queridos irmãos,
Às vezes ele prega diretamente, às vezes indiretamente também. Como podemos fazer através da carta que ele escreveu? Até hoje, através do Espírito Santo, escrever essa carta, nós também a transmitir a palavra de Deus. Na minha carne, compro as aflições. Quanto ao que ele fala, compre as aflições, vamos ver lá no 2 Timóteo 2, versículo 9. Versículo 9. Por isso, sofre trabalho até no prisão, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Essa que eu acabei de falar. Queridos irmãos, ele está preso, mas a palavra de Deus sempre está pregando. Às vezes, situações chegam para pregar o evangelho. Não para desistir, quando a gente vai ver mais para frente. Às vezes, dificuldade vem, te largar a mão, deixar para trás. Mas, apóstolo Paulo, como ele é chamado, ele sempre firme na pregar a palavra de Deus. Não só apóstolo Paulo, como Estevão também. Vamos ver lá rapidamente no Atos 7, 54. Atos 7. E ouvindo eles isso, influenciando-se em seus corações, rangiam em dente contra ele. Está falando com Estevão, né? Momento que ele pregando o evangelho. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando o olho no céu, viu glória de Deus. E Jesus está direito de Deus. Querido irmão, vamos pegar uma lição rapidão. No momento que a gente está pregando a palavra de Deus, esse do sempre está nosso lado para auxílio. Está vendo? Estevão, no momento que ele está pregando, que acontece? Ele está cheio do Espírito Santo. Quem que capacitam para pregar o evangelho? Espírito Santo. Não o nosso próximo força que ajuda, mas Espírito Santo, que capacitam. Ele disse: eis, vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Mas eles gritam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeterão e o ânimos contra ele. No momento que ele está gritando em voz alta, o outro que lá, especialmente apóstolo Paulo, que agora ele é Saulo, depois que ele é apóstolo Paulo, estava junto também, e expulsando da cidade, apedrejavam e testemunha, depuseram a sua capas, aos pés de jovem chamado Saulo. Então, ele está junto no momento também. Está apedrejando Estevão. Apedrejam Estevão, que invocam, dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo joelho, clamou o grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Então, queridos irmãos, que a gente pode ver, no momento Estevão está pregando o evangelho, caso o evangelho, ele morre. Ele morre caso do evangelho. Graças a Deus, esse momento nós não sei se vai chegar, né? Aí para mostrar contra nós, está pregando o evangelho. Mas mesmo assim, nós já vimos
algum exemplo na Bíblia que Estevão, momento da pregar, nada não impede pregar o evangelho. Então, queridos irmãos, podemos tirar uma lição na vida do Estevão também. E apóstolo Paulo, ele é Saulo, esse momento que está apedrejando Estevão, ele aprende uma lição na vida de Estevão, no ministério dele. Por isso, no momento que ele estava passando dificuldade no carne dele, estava sofrendo também, ele vê essa com alegria para pregar o evangelho. Porque Estevão também, para ele não fala que Deus mata eles, ele fala que não imputa esse pecado sobre eles. Verdadeiramente podemos ver esse evangelho que devemos pregar. Vamos voltar novamente no mesmo Colossenses. Na minha carne, resta da aflições do Cristo. Queridos irmãos, podemos ver, nós não iremos sobre o versículo, se poder notar, Mateus 5,12, que ele fala que todo o sofrimento que eles sofrem vai receber galardão por isso. Se nossa leitura do versículo não vai dar tempo. Quanto ao que ele fala no Colossenses 24, versículo 24b, porque C, B. Restam aflições pelo seu corpo, que a igreja. Nós sabemos, tem sofrimento, podemos falar um sofrimento mediacional. Como podemos falar um sofrimento mediacional? Que vem do mediador. Do mediador que vem só Cristo que pode sofrer esse sofrimento. Por exemplo, podemos ver Atos 4:12. Só ele que vem na cruz que poder sofrer esse tipo de sofrimento por nós. Podemos consultar também 2 Coríntios 5:21. Ele feito pecado. Vamos ver lá. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conhecer pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Ele não pecou, ele sofreu tentação, que a gente vai ver sofrimento, pode falar participacional, e sofrimento que a gente vê só ele que pode sofrer sofrimento. Tem sofrimento também, nós também vai sofrer mesmo sofrimento também. Como podemos ver com o apóstolo Paulo, tem sofrimento, Cristo passou também. Não prender Cristo, não prender o apóstolo Paulo, prender ele também. É ser participativo, mesmo sofrimento, ele conseguir, nosso carne conseguir sofrer para ele também. Mas tem sofrimento que ele passa lá na cruz, morrer, sangue derramou por nós, somente ele que pode fazer isso. Por isso, o apóstolo Paulo está mostrando no versículo 24, não para ele completar esse sofrimento do Cristo, que ele está mostrando no versículo 24b, esse sofrimento que Cristo fez na cruz, ele também pode com alegria sofrer por pregar o evangelho. Esse que ele está mostrando claramente, esse versículo está mostrando. Por isso eu vi muito comentário sobre o versículo. Tem comentário que eu acho que é correto, é nosso comentário lá dentro, mas tem tudo que há fora. Porque esse versículo que mostra, então eles conseguiram colocar isso, então eu posso fazer algo para me ser salvo. Não, isso o apóstolo Paulo está mostrando.
Porque nós sabemos, esse sofrimento da cruz, só ele que pode fazer. Mateus 4, 1 a 7 vai mostrar como o diabo tentar Jesus no deserto. Assim nós vemos também passando tentação também. Como cadeia, prender ele, que a gente acabou de falar. Acontecer conosco também. Por isso, queridos irmãos, esse é um grande privilégio, como o apóstolo Paulo fala, pregar o evangelho. Versículo 25. Da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministro que estive oculto desde todo o século, em todas as gerações, que agora foi manifesto o seu santo. Queridos irmãos, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Então, esse apóstolo Paulo, que ele mostra aqui, não é porque ele estudou no pé do Gamaliel que ele é apóstolo Paulo. Não é isso. Mas é Deus que chamou ele. Deus que fez ministro. Para confirmar, vamos ver no versículo 26 que ele fala: o ministro que esteve oculto desde o século, em todas gerações, agora foi manifesto os seus santos. Queridos irmãos, o chamado do pastor, ministro, bispo, a gente falou que a gente estudou no mês anterior, que o pastor está fazendo um estudo sobre Hebreus 13. Tudo isso, queridos irmãos, não é porque você vai na teologia para você ser pastor. Sim, você pode estudar para ter conhecimento, mas para ser chamado é Cristo que pode te chamar. E também, você confirmou no versículo 26, na igreja onde você está a servir, o santo vai ver realmente se é Cristo chamar você realmente. Você vê o ministério que estava oculto, desde o século, em todas as gerações, que glória foi manifesta o seu santo. Que é seu santo? No versículo 2, no capítulo 1, é santo, irmãos fiéis. Então, que na igreja. Queridos irmãos, quando é Deus que chamou, vamos para 27 agora. O quais Deus que quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre gentios e Cristo em vós esperança da glória. Queridos irmãos, quando Cristo que chamou, ele capacita você para trabalhar, tem gozo para trabalhar no ministério. Mas se não é Cristo que chamou, quando vem dificuldades que vão aparecer, você vai deixar, vai largar a mão. Porque eu já testemunho, tem pastor, pode falar com ocasiões, às vezes causa do dinheiro, quando não tem dinheiro, e larga a mão, não continua. Mas claramente, se for Deus que chamou, seja a dificuldade que parece, vai ficar firme no ministério. Exemplo, o apóstolo Paulo, momento de dificuldade, ele nunca se larga. Por exemplo, se podemos falar, se não é Cristo que chamou o apóstolo Paulo realmente, está na prisão, bater nele, sofrendo, mesmo assim permanecer a pregar o evangelho. Se não é um chamado, queridos irmãos, ele ia largar a mão. E também é mesmo lição. Por todos que chamado através de dificuldade, Deus vai capacitar ele, seja para resolver, mas
ele não vai correr largar ministério. Eu creio isso. Porque o apóstolo Paulo mostra isso claramente. Não podemos, às vezes, escolher pastor ou escolher do diabos. Geralmente é pastor. Se você vê realmente Cristo chamou no trabalho dele, você vai sentir essa grande alegria. Você vai sentir um desejo para pregar o evangelho. Não vai ser um peso, mas é uma alegria. E as coisas que você está fazendo na igreja é um peso? Seja limpar, seja organizar as coisas, tudo seja a honra e glória a Deus. Que não vai dar tudo o versículo. Vamos ver 28, 29 para terminar, porque não dá tempo para explicar tudo. A quem que anunciamos, admoestando todos os homens, ensinando todos os homens em toda sabedoria, para que apresentamos todos os homens perfeitos em Cristo Jesus. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Queridos irmãos, vamos destacar duas palavras-chave nesse versículo. Vamos ver essa palavra-chave que ele fala. Primeiro que ele fala para fazer a trabalho de Deus com eficácia e sabedoria. Queridos irmãos, quando Deus chamou para colocar na frente, ou para fazer seja algo, da sabedoria para lidar com o povo. Porque quando vai lidar com o povo, precisa de sabedoria. E também quando você vai ensinar, lembre-se que ele falou, anunciando e admoestando. Então, e ensinando, anunciando. Quem que anunciar? O pregador, não só aqui atrás do púlpito. Seja você vai evangelizar, pede a sabedoria a Deus, porque às vezes tem situação que vai acontecer que colocar você no lugar para você ficar irritado. Mas se pedir sabedoria a Deus, vai capacitar. Às vezes a situação apresenta, Deus me ajude. Da sabedoria, a situação que apresenta na frente de mim, como que eu poder admoestando? Como pode fazer essa situação? Como pode lidar com essa situação? Por isso, nós sabemos se não é Deus que chamou, está fazer algo pela ambição, está fazer algo, às vezes que vê João fazer algo, eu quero fazer também, mas não é um desejo que Deus colocou no seu coração para fazer com alegria, não vai ter garadão. Anunciando a palavra de Deus,
pede sabedoria a Deus. Quantas vezes nós orar por nosso pastor? Como o apóstolo Paulo, mais na frente nós iremos ver, ele pede oração por santos. Porque no trabalho não é fácil. Por isso precisa um chamado. Ou para ser trabalho se torna eficaz, agir com sabedoria. Porque se você vai ver lá no versículo 28c, que ele mostra que apresentar todos os homens perfeitos em Cristo Jesus. Então, para pastor se ensinando, anunciando, porque todos os santos que na igreja ele tem para prestar conta por eles. Lembre-se que ele falou, homem perfeito em Cristo, apresentando o quê? Os santos. Todos os homens perfeitos em Cristo Jesus. Para também trabalho combatendo segundo sua eficácia. Eficacidade. Não é para pregar heresia. Não é fábula para pregar o evangelho. Para pregar evangelho verdadeiramente, tem uma maneira eficaz. Se pregar heresia, não está maneira eficácia. Podemos pedir a sabedoria a Deus. O líder que está trabalhando para fazer um trabalho eficaz, um trabalho que agrada a Deus, um trabalho que Deus se glorifique. Pedem sabedoria a Deus. Para nós, seja um líder, na nossa casa também, pede sabedoria a Deus. Porque se pede sabedoria a Deus, iremos fazer as coisas eficazes. Com eficacidade, iremos trabalhar. Queridos irmãos, nós não lê todo o versículo porque não dá tempo, né? Do versículo que eu preparei aqui para confirmar realmente tal versículo que a gente lê. Mas, graças a Deus que a gente terminou esse capítulo essa noite. Mas, queridos irmãos, esse capítulo primeiro tem muita lição que nós podemos destacar nele. Se você vai ver no versículo 13, que ele vai mostrar esse é o evangelho que fez ministro. Não é heresia, não é algo que esse é evangelho. Que é evangelho? Cristo morrer por pecado, terceiro dia ressuscitar. Esse evangelho devemos pregar. Não é contar história. Não é filosofia, mas evangelho. Seja irmão, pode ir em outro lugar. Se uma igreja não está pregando evangelho, Cristo crucificado, não podemos fazer parte dessa igreja. Eu glorifico a Deus por isso. Estou aqui participando de uma igreja que prega Cristo crucificado.